Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido, te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Neste mês de novembro, nós estamos conhecendo um pouquinho mais o que significa a palavra vida nas Sagradas Escrituras. E quem está nos ajudando a fazer essa experiência de entender esta palavra é o professor João Cláudio Rufino, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa e já agradecemos a disponibilidade em estar estudando conosco. Boa noite, professor Rufino. Boa noite, Padre Rodrigo. Sempre muito bom estar aqui e tratando sobre esse tema tão bonito que é a vida. Um prazer, tamo junto. Coisa boa. E eu convido você então agora a tomar em suas mãos a palavra de Deus. E nós vamos abrir a palavra no livro do Gênesis. E hoje nós vamos escutar uma leitura tirada do capítulo 2, dos versículos de 4 a 7. Atentos, escutemos a palavra de Deus. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, não havia sobre a terra nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta do campo tinha brotado, porque Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo, mas um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Javé Deus formou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Acabamos de escutar esta página bonita das Sagradas Escrituras e agora queremos entender um pouco mais o que esta palavra tem a oferecer a cada um de nós que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo. E quem vai nos ajudar a fazer esta experiência é o professor Rufino. Professor, eu penso que essa é uma das mais belas páginas que podemos ler das Sagradas Escrituras, claro, entre muitas outras, né? O senhor que é biblista deve se encantar um pouco mais, né, com o estudo da Palavra de Deus. A pergunta que eu faço é o seguinte: Deus é o princípio de tudo na nossa vida. E como podemos valorizar este princípio nos dias de hoje? Vamos lá, é uma pergunta muito profunda e eu acredito que a Sagrada Escritura possa nos ajudar nessa compreensão. Nós acabamos de ouvir aquele que é uma parte do segundo relato da criação lá no livro do Gênesis. Nós temos o primeiro, que está no capítulo 1, no versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, na primeira parte. E aí, a partir do versículo 4, na sua segunda parte para frente, o foco é dado justamente no segundo relato da criação. E dentro desse relato há esse momento maravilhoso da criação do ser humano. E é muito bonito, Padre, nós percebemos o seguinte: quando no versículo 7 o texto bíblico fala que Deus formou o ser humano e o formou do pó da terra, o verbo formar é um verbo muito bonito dentro da língua hebraica. É o verbo yatsar. E yatsar é um verbo que vai aparecer 43 vezes. E aí talvez alguém se pergunte, mas o que isso tem a ver com essa ideia de um sentido para a vida, como a gente pode valorizar a vida a partir disso? É porque esse verbo, Padre, ele muitas vezes tem o sentido de algo que foi planejado. Exatamente isso.
Então, quando nós lemos o texto hebraico, e lá é dito, Deus formou o ser humano, poderíamos entender isso como uma formação planejada, determinada. Ou seja, nesse caso, o ser humano não é o fruto de um mero acaso. A vida humana não é algo assim que surgiu simples e puramente como fruto de acasos próprios de um processo natural. Mas existe aí a mão de Deus. Portanto, a vida é algo planejado por Deus, pensado por Deus, determinado por Deus. E nesse sentido, veja, a vida deve ser valorizada como um dom que Deus deu a cada um de nós. E esse texto nos mostra isso nesse pequeno detalhe. E podemos dizer, professor Rufino, que esse texto, então, ele pode inspirar as nossas comunidades eclesiais que têm por missão, como continuadoras do ressuscitado, promoverem, defenderem a vida, mas não defenderem de uma forma qualquer, mas promover a vida na sua totalidade, porque isso é um desejo de Deus? Com certeza, padre, porque nós precisamos entender, eu acho que você faz aí uma pergunta muito pontual, tá? O que acontece? Nós precisamos entender que a vida ela é desde a concepção até o final. Nesse sentido, servindo ao Deus da vida, nós somos chamados a vivermos aquilo que o próprio Jesus ensina em João, no capítulo 10, versículo 10, onde se trata a respeito da vida e vida em abundância. Nesse sentido, a vida é composta dessas diversas dimensões e elas todas devem ser abarcadas. Isso, inclusive, é o que é nos ensinado dentro do compêndio de doutrina social da Igreja. Olhar esse ser humano na sua dimensão espiritual, é claro, mas também olhar esse ser humano na sua dimensão social, econômica, política, ideológica, em tudo aquilo que é a própria vida. E promover essa vida em todas as suas dimensões é aquilo a que nós somos chamados, porque nós servimos ao Deus da vida. Um cristão que olha para o ser humano e cruza os braços diante da sobrevivência que pode estar ameaçada, alguns dos nossos pares, membros da nossa espécie, certamente não é servidor desse Deus da vida. Então, nós devemos, como cristãos, olhar para toda a humanidade e entender que nós somos chamados a contribuir nessa construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, que salvaguarde a vida, o direito à vida de todos. Professor Rufino, quando a gente lê esse texto, a gente já vem, ao nosso coração, um longo trabalho que o Papa Francisco vem fazendo aí nos últimos anos. E, sobretudo, ele dá o pontapé inicial quando ele publica uma encíclica em que ele nos convida a louvar toda a criação, Laudato Si. E eu penso que esse texto, ele aparece em algumas páginas desta encíclica. Cuidar da vida, promover a vida, é ter também esta consciência ecológica a partir de uma ecoespiritualidade e uma ecoteologia? Sem dúvida nenhuma. E isso nos é mostrado, sobretudo também, padre, no primeiro relato da criação. Quando a gente olha no momento em que Deus cria o ser humano, nós observamos que nos capítulo 1, versículos 26 e 27, seguintes ali, Deus dá uma bênção, ele abençoa o ser humano. E diz, não é, ser fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. E o texto diz, dominai. E esse verbo dominar não é num sentido negativo, mas ele tem um sentido de governo, um sentido de cuidado, um sentido de zelo. Nesse sentido, é próprio do ser humano
esse chamado, que é uma bênção de Deus, de cuidar de toda a criação. E é muito bonito, porque a gente observa que nos 2 relatos da criação, Deus diz ao ser humano que é o ser humano que deve dar nome às coisas. Nomear os animais, por exemplo. Isso tem um sentido muito profundo. Dar o nome é reconhecer cada ser como importante nesse sentido e no sentido do cuidado que o ser humano deve ter com tudo. Então, claro, com certeza, a vida ela precisa ser entendida dentro desse ecossistema. Nós estamos inseridos num todo da criação e somos chamados a cuidar dessa vida na sua totalidade. Olha que coisa bonita o professor Rufino deixa para nós hoje. Cuidar é uma das características mais belas, ou podemos até dizer uma das virtudes mais belas dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Nós temos esta vocação, cuidar do criado, porque estamos integrados com todos aqueles e aquelas que fazem parte desta criação, que é obra planejada por Deus. Professor, muito obrigado pelo dia de hoje. Nós ainda vamos continuar conversando durante este mês aqui no nosso programa. E vida próspera aí nesse seu trabalho de estudo e ensino da Palavra de Deus. E nós continuamos. Muito obrigado. E nós queremos agora conhecer um pouquinho mais desta página das Sagradas Escrituras com o nosso querido Padre Fábio Evaristo, missionário redentorista. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito do Evangelho do último domingo, o quiz desta semana que traz para nós a reflexão acerca das bem-aventuranças e a resposta certa, Reino dos Céus, que está ali presente nas bem-aventuranças, vem justamente mostrar-nos o amor de Deus por nós, vem justamente ensinar-nos a acolher este reino que o Senhor vem a nós se manifestar. E nós todos, juntos, reunidos, podemos aprender que o reino dos céus é justamente a realização da plenitude humana. Deus quer ver a humanidade sempre plena. E aonde está o ser humano feliz, pleno, ali está acontecendo o reino dos céus. As bem-aventuranças trazem para nós esta mensagem que nos recorda que este reino se realiza sempre, todos os dias, na vida daqueles que se abrem para o Senhor. Por isso, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Os pobres, aqueles que se abrem para o Senhor, aqueles que se entregam totalmente a Deus, que sabem que somente em Deus se encontra a sua felicidade. E a gente então pode assim aprender a também abrir-se, tornar-se cada vez mais pobre em espírito, para que em nossa vida este reino de Deus, este reino dos céus, possa se concretizar, possa se realizar. Que o reino do Senhor se realize na sua vida, que o reino dos céus se manifeste em suas palavras, em suas atitudes, em nossas escolhas, que possamos levar este reino ao coração dos nossos irmãos e irmãs. Um grande abraço para você.